Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 3, versículos 1 a 8. Hoje eu vou estar falando sobre uma mensagem que Deus botou no meu coração. Nunca preguei essa palavra, vai ser pela primeira vez. Se puder colocar o cartaz aqui primeiro, depois o texto. Legal, né? Nem nos Gideões teve uma foto assim tão pentecostal. Pode botar o texto agora que todos já me conheceram. Eu vou estar falando sobre autossabotagem. Amém? Eu tenho certeza que Deus vai estar falando muito ao seu coração, em nome de Jesus. E se Ele falar contigo, dá glória a Deus aí, irmão. Não custa nada, é gratuito, né? Aleluia. Isso nunca atrapalhou a pregação. Gênesis capítulo 3, versículos 1 a 8, diz o seguinte: Ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Estenda sua mão para cá, irmãos. Libera uma palavra de oração para a minha vida. Peça para Deus me usar para falar aquilo que você precisa. Senhor, eu recebo esta oração. Peço que o Senhor venha falar conosco, como o Senhor já falou comigo na elaboração desse sermão. Fala conosco aquilo que precisamos ouvir, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos lá então? Coloca para mim o Gênesis 3:1. Vou dissertar esse texto bem rapidinho, e depois eu aplico a mensagem na sua vida. O texto começa dizendo que a serpente era muito astuta. A Bíblia, ela tem alguns textos difíceis de entender, e um deles é quando os animais falam, né? Mas sempre que um animal fala, ele está possuído, ou por Deus, no caso da jumenta, ou pelo diabo, no caso da serpente. E a Bíblia diz que essa serpente aqui, a primeira coisa que ela fez, ela falou com a mulher. Então, a origem da autossabotagem sempre está na serpente. A origem de toda a autossabotagem sempre está no diabo. Ele, sabendo do que te espera e do que ele perdeu, ele sempre vai tentar fazer com que você se autossabote. Essa serpente, a Bíblia diz em Apocalipse 12:9, que era o diabo. E lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, fala dessa serpente como a antiga serpente, o diabo, diablo no grego, que quer dizer caluniador, e Satanás, que no grego quer dizer adversário. Então, essa mesma serpente, a Bíblia diz que esta disse à mulher. Então toda autossabotagem tem como alvo, irmão, alguém que esteja desprotegido,
Eva estava desprotegida. Onde estava Adão quando Eva foi tentada? Paulo, explicando a respeito da tentação em 1 Timóteo 2:14, diz que Adão não foi enganado, mas a mulher foi. Por que Adão não foi enganado? Porque ele errou consciente, porque a ordem foi dada a ele e não à mulher. Outra coisa interessante nesse texto é que diz que ela chega e diz: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Então toda autossabotagem tem como base aquilo que Deus disse, mas que Deus não falou. Amém? Toda autossabotagem tem como base textos isolados, que está na Bíblia, mas Deus não falou. Ela começou falando sobre algo que Deus disse, mas que Deus não falou. Vou te dar um exemplo. Sua mãe, tanto você incomodar para ir para a rua, para ir brincar, sua mãe dizia: vai. O que ela está fazendo com isso? Se ir, já sabe. É assim que a sua esposa faz, né? Quer ir para o futebol? Vai. Você está sabendo? Ela disse: vai, mas não falou isso. Então Deus, de vez em quando, Ele age dessa forma. Ele disse, mas Ele não está falando aquilo que Ele disse. Por exemplo, quando questionaram Jesus em Mateus 19 acerca do divórcio, eles disseram: olha, mas Deus não permitiu através de Moisés. Aí Deus disse: mas no princípio, Jesus disse, no princípio não foi assim. Deus disse, Deus permitiu, mas o que Ele falou não foi isso. Versículo de número 2: disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Irmão, em toda autossabotagem há uma tentativa de dar explicação para quem não está querendo entender. Foi o problema de Eva. Eva começou a tentar dar explicação para a serpente não queria entender. Muitos pais cometem esse erro quando eles querem que os filhos, querem explicar para os filhos aquilo que eles não querem entender. Então, toda pessoa que se auto-sabota é uma pessoa que vive tentando dar explicação para quem não quer entender. Aí você perde tempo, energia e às vezes até mesmo sua paciência. Versículo de número 4 diz assim: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Toda autossabotagem possui uma proposta diabólica de sobrevivência. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Tem texto na Bíblia que Jesus quis trazer a morte e o diabo quis trazer a vida. Amém? Tem texto na Bíblia que Jesus quis trazer a morte. Ele disse: olha, se você não morrer, todo aquele que quiser viver vai morrer, mas todo aquele que dá a sua vida vai viver. Jesus está pregando a morte dá em forma do quê? De renúncia, de entrega. Mas na maioria das vezes, nem sempre que alguém está oferecendo a vida, nem sempre essa proposta vem de Deus. Nesse caso, o diabo estava oferecendo uma proposta diabólica de sobrevivência para Eva. Ele disse: olha, você não vai morrer. O diabo teve a cara de pau de oferecer vida para Jesus quando ele ia morrer. Primeiro ele tentou com Pedro. Jesus disse: eu vou morrer. O Pedro disse: não, vai não, se depender de mim eu não deixo. Jesus, quando estava na cruz, o diabo usou alguém dizendo: não morre não, fica vivo, desça da cruz. Por quê? Porque o diabo sabia que a morte de Jesus ia trazer vida para mim e para você. Quando Deus resolve provar Jó, qual é a proposta do diabo para Jó? Você acha que o diabo queria matar Jó? Nunca quis. O diabo não tem poder para matar ninguém, irmãos. Só Deus tem poder para matar. O diabo não tem poder para matar. Sabe aquele texto que disseram para você que o diabo veio para matar, roubar e destruir? Não está na Bíblia. Ali não está falando do diabo. Está falando de pessoas que se auto-sabotam, que matam os sonhos que Deus deu a elas, que destroem os projetos que Deus deu a ela, que roubam os projetos que Deus deu a ela, roubam suas próprias oportunidades, roubam seus próprios dons. Por isso que em Jó, no capítulo 2, versículo 4, a proposta do diabo para Jó foi vida.
O diabo chega para Deus, irmãos, olha, irmãos, se o diabo teve coragem de oferecer vida distorcida para Jesus, e oferecer vida distorcida para Jó, oferecendo para o diabo, você imaginou o que ele fala, o que ele tenta fazer com a sua cabeça? Você já imaginou o que ele tenta fazer contigo? Jó no capítulo 2, versículo 4, ele disse para Deus: se você provar o Jó, ele vai te negar. Por quê? Jó 2:4, pele por pele, e tudo que o homem tem dará pelo amor da sua vida. Sobrevivência, esse é o mal da humanidade, sobrevivência. As pessoas, elas não entendem o poder da morte, que a morte é, para o justo, apenas um passaporte para voltar para a eternidade. Toda pessoa que tem medo da morte é porque ela está mal resolvida com Deus, primeiro na sua espiritualidade e consequentemente na sua eternidade. Quem está me entendendo aqui, diga eu. Versículo 5, porque Deus sabe que o dia que dele comer, se abrirão os vossos olhos, sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Em toda autossabotagem a pessoa está querendo tomar o lugar de Deus, por isso que ela erra, ela se julga, ela não se perdoa e ela se condena. A autossabotagem caminha numa plataforma onde você não se perdoa. Você não se perdoa do erro que você cometeu, da oportunidade que você perdeu. Você não se perdoa. Você quer tomar o lugar de Deus. Versículo de número 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, então toda autossabotagem, ou seja, em toda autossabotagem a carência descontrola a inteligência. Ela teve uma carência ali de comer daquele fruto, uma carência momentânea. Irmão, toda proposta de Satanás sempre é apresentada por comida. Ele apresentou comida para Eva, Gênesis 3, apresentou comida para Satanás, Mateus 4. Toda proposta do diabo gira em torno de um menu, de uma alimentação. Foi isso que aconteceu com Sansão. Ele viu Dalila, Juízes capítulo 16, versículo 1, ele viu Dalila, e os seus olhos sabotaram a sua visão, e ele entrou a ela, naquela prostituta. Ou seja, a carência descontrolou a sua inteligência. Será que a sua carência, irmã, não tem descontrolado a sua inteligência na hora de você escolher alguém para se relacionar? Será que a sua carência não tem descontrolado a sua inteligência na hora de você fazer uma escolha assertiva, para o bem da sua alma, para o bem da sua sanidade? E a Bíblia então diz que ela tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Diga para alguém do lado: ninguém se autossabota sozinho. A autossabotagem é geracional, irmão. Ninguém peca sozinho. Você já viu o bêbado gostar de beber em casa? É muito raro. Ele tem que levar uma galera para o bar com ele. Ele tem que estar no meio da galera. Eu vou morrer, mas eu vou levar uns 4 comigo. Então toma cuidado, porque as suas decisões não afetam só você. Olha aqui para mim. Tome cuidado, porque as suas escolhas não atrapalham só a tua vida. Você não é sozinho no mundo. Você já viu alguém que se suicida lá longe da família? Não, gosta de se suicidar dentro de casa, deixando bilhete para quê? Para matar em vida aqueles que ficam vivos. Ninguém é neutro. Ninguém se autossabota sozinho. Sempre alguém da família vai ter que ajudar a pagar esse boleto da autossabotagem. Versículo 7. Então foram abertos os seus olhos, os olhos de Ama, né? Você já está sabendo, está no texto aqui. Quem se autossabota vive tentando fazer as coisas do seu jeito, para encobrir os seus vacilos. Eles disseram: agora que a gente percebeu que está nu, vamos dar o nosso jeitinho brasileiro, fazer bonito. Nós estamos vivendo um tempo de internet em que as pessoas estão mais preocupadas com o seu status do que com o seu extrato real, sua realidade. As pessoas estão dando um jeitinho brasileiro para encobrir os seus vacilos. Provérbios capítulo 28, versículo 13 diz que aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará,
mas aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia de Deus. Êxodo capítulo 2, versículo 12, mostra isso muito bem na pessoa de Moisés, quando ele quis se vingar daquele egípcio. A Bíblia diz que ele olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém, matou o egípcio e escondeu. Davi tentou esconder o seu adultério, tentou esconder a sua semente no ventre de Batseba. E este é o maior problema de quem se auto-sabota, porque ele não traz a luz, não confessa, e às vezes sofre durante muito tempo por algo que seria tão fácil ter confessado e deixado e alcançado misericórdia. Como aquela historinha que eu conto do menino que matou o pato, e a irmã viu ele matando o pato, e a irmã disse: a partir de hoje você vai lavar louça 1 ano, senão eu vou contar para a avó. E cada vez que o menino não queria lavar louça, a mãe dele, a irmã passava por ele e falava assim: quen, quen. E ele ia lavar louça. Depois de 6 meses ele ficou bravo, disse: ô vó, olha aqui, preciso contar uma coisa. A avó disse: é o pato? Aí ele disse: como é que você sabe? Ele disse, a avó disse: eu estava na janela, eu vi. E por que a avó deixou eu ficar 6 meses lavando a louça? A avó disse: que você não confessou? Diga para alguém do lado: irmão, você está lavando louça desnecessariamente. Só confessa o pato que você escondeu. Versículo 8: ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Quem se auto-sabota vive se escondendo do Deus que a serpente lhe apresentou. Vou repetir: pessoas que se auto-sabotam vivem se escondendo do Deus que a serpente lhe apresentou. Que tipo de Deus, pastor, que a serpente lhe apresentou? Um Deus mesquinho. Porque a serpente disse: Deus não deixou vocês comer dessa árvore, porque Deus queria limitar o poder de vocês, a visão de vocês. Deus sabe que o dia que vocês comerem, se abrirão os vossos olhos. Que tipo de Deus a serpente tem apresentado para você? Que tipo de Deus a religião tem apresentado para você? Um Deus que não é misericordioso? Um Deus que, se você pisar na bola, Ele vai começar a odiar você, e se você fazer jejum, oração e dízimo, Ele vai amar mais você? Que tipo de Deus essa serpente tem apresentado? Porque esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia você não compra com performance. O Deus da Bíblia você não compra com coisas. O Deus da Bíblia não resiste um espírito quebrantado, um coração contrito, alguém que confessa a sua misericórdia, porque alguém confessa o pecado, porque sabe que a misericórdia dele se renova todas as manhãs. Aleluia. Então existem perguntas inconscientes que todo auto-sabotador faz. Perguntas inconscientes. Eu listei aqui 7. Eu gostaria que você prestasse atenção nessas perguntas. Você vai se identificar. Você vai dizer: ele tirou da minha cabeça. Primeira pergunta inconsciente que um auto-sabotador faz: por que mesmo eu servindo a Deus, minha vida só funciona até um ponto? Eu só vou até aqui, daqui eu não passo. Não fluo. Eu funciono, mas não fluo. Eu tenho uma vida medíocre. Por que será? Segunda pergunta: por que mesmo eu, sendo filho de Deus, sofro da síndrome do impostor, me sentindo indigno e imerecedor de tudo o que é bom na terra? Ou seja, por que eu sofro de imerecimento? Parece que eu não sou digno, parece que eu não sou merecedor de ter um carro bom, uma casa boa, uma roupa boa. Parece. Sabe o que é isso? Autossabotagem. Número 3, perguntas inconscientes de todo auto-sabotador: porque mesmo sendo crente, quando as coisas são para mim, não consigo crer que vai dar tudo certo? Ou seja, quando é para os outros eu tenho fé, irmão, eu vou orar, Deus vai fazer. Mas quando é para mim, parece que eu não tenho fé o suficiente. Eu sofro da síndrome do e se? E se não dá certo? E se Deus não quiser que eu ganhe, que eu tenha, que eu faça?
Quarta pergunta: por que mesmo eu conhecendo a palavra de Deus, eu sempre repito ciclos viciosos e padrões pecaminosos? Por que eu sou tão recorrente? Eu prometo para mim que eu não vou mais fazer, e quando eu vejo, eu faço. Quinta pergunta: por que sou tão justo e bonzinho com todo mundo? E por que eu sou tão exigente e cruel comigo mesmo? Os outros eu perdoo, mas quando eu erro não me perdoo. Autossabotagem. Com os outros eu sou bonzinho, mas comigo, se é para dar uma coisa boa de presente para os outros, eu compro o melhor. Agora eu não, tem que ser da promoção. Tem que ser da promoçãozinha, baratinho. Se for para mim, é o pior. Eu sou autopunitivo. Sexta pergunta: por que sempre dou um jeito de estragar tudo? Boas amizades e desperdiçar boas oportunidades. Por que eu sou tão boicotador de mim mesmo? Sétima pergunta: por que muitos ímpios prosperam em várias áreas? Síndrome daquele Asaf, né? Síndrome de Asaf. Salmo 76. Por que muitos ímpios prosperam em várias áreas da vida e eu não? Mesmo crendo tanto em Deus, por que eu sou tão escasso? Será que eu estou lendo a sua biografia aqui? Pelo menos parte dessa biografia é a minha biografia. Durante muito tempo eu sofri isso. Síndrome do impostor. As pessoas não vão gostar da minha voz lá no programa de TV. As pessoas não vão achar que eu tenho cara de pastor. As pessoas vão falar que uma das piores síndromes hoje catalogadas pela psicologia moderna é uma síndrome chamada alodoxafobia, que quer dizer o que as pessoas vão falar, o que as pessoas vão dizer, o que as pessoas vão falar. E por causa disso, a gente se auto-sabota oportunidades de Deus, chances que Deus nos dá, ciclos novos que Ele quer que vivamos, amizades boas que Ele quer que nós tenhamos. Pastor, o que é autossabotagem? Auto é um prefixo grego que quer dizer algo próprio. Então o diabo ele só consegue nos sabotar, irmão, quando você passa a senha do seu Wi-Fi para ele. O diabo só consegue acessar a sua internet se você deixar o seu Wi-Fi, a senha do seu Wi-Fi exposto. Sabotagem é o efeito de dificultar, de atrapalhar a oportunidade. Geralmente é acionada por um pensamento instantâneo e automático. Você está tudo bem, está tudo legal, você acordou durante o dia, orou, você está com tudo. De repente vem um pensamento, já te desanima. Automático é o pensamento, e é instantâneo, ele aparece assim, e repetitivo. E aí já começa a bater aquele medinho. E aí já começa a bater aquela insegurança. E aí já começa a suar frio. E aí já começa a dar um calor do nada. E aí você já começa a tremer as pernas. E o se começa a vir na mente. E se não dá certo? Autossabotagem é usarmos o tempo e a oportunidade para agirmos contra nós mesmos. Você usa o tempo e você usa a oportunidade para agir contra você. Há um texto em Eclesiastes capítulo 9, versículo 11 que diz o seguinte: observei outra coisa debaixo do sol, aquele que corre mais rápido nem sempre é o que ganha a corrida, e o guerreiro mais forte nem sempre é o que vence a batalha. Às vezes os sábios passam fome, os inteligentes não enriquecem, e os instruídos não alcançam sucesso, mas o tempo e a oportunidade são dados a todos. Quem aqui ganhou 24 horas por dia de Deus? Olha, percebi que os bonitos e os feios também. Todos nós ganhamos 24 horas por dia para Deus. Por que algumas pessoas fluem e a gente às vezes só funciona? Autossabotagem. Pastor, qual é a causa da autossabotagem? Como a causa dela? A psicologia diz que a autossabotagem tem origem nos traumas da sua infância e adolescência. A autossabotagem é alimentada por duas coisas. Primeira, crenças distorcidas e fortes impactos emocionais.
que você já sofreu na vida? Quem não sofreu forte impacto emocional? Quem não sofreu uma perda? Quem não sofreu uma injustiça? Quem não sofreu uma crise de relacionamento? Quem não sofreu uma rejeição? Quem não sofreu um abandono? Quem não sofreu uma ingratidão da pessoa que você mais ajudou? Quem nunca? Quais os efeitos da autossabotagem? Primeiro, a vitimização. Pessoas que se justificam, ou que justificam seus sofrimentos a fim de obterem a atenção e a gratificação em troca. Sabe quando você era criança que você curtia ficar doente, porque aí você não ia para a aula, você podia comer danoninho, você podia tomar um guaraná, você era o centro das atenções, e você cresceu com isso, mas não amadureceu, e você ainda continua o quê? Vítima. Etimologicamente a palavra vítima é tudo aquilo que era sacrificado a deuses, para agradar os deuses mitológicos. Toda vítima na Bíblia é anônima, não tem identidade. Você já percebeu? Marcos capítulo 10, Bartimeu. Bartimeu é filho de Timeu no grego, não é nome próprio. Quando você lê Lucas capítulo 13, você vê uma mulher que a Bíblia diz que por 18 anos ela andava encurvada, não fala o nome dela. Toda vítima não tem identidade. Ela era vítima de um espírito de enfermidade. Será que você não tem sido autossabotado por um espírito de enfermidade? Porque existem enfermidades normais, existem enfermidades patológicas, existem enfermidades que são consequências da sua idade, da sua genética. Mas existem muitas doenças que são espíritos, que agem na sua vida, para fazer você gastar dinheiro com o que não deve, para fazer você ter uma vida sedentária, uma vida de infelicidade. Querido, Atos capítulo 3 fala de um coxo, não fala o nome dele. Ele era vítima de um espírito de escassez econômico, porque a Bíblia diz que ele ficava olhando para quem passava na porta formosa, esperando receber alguma coisa. Espírito de parasitismo, que só quer receber, sabe aquela pessoa que se ela te encontrar 10 vezes, 11 vezes, ela só fala de problema e só dela. Você fala do seu problema, ela muda de assunto. Sabe o que é isso? Vítima. Autossabotagem. Quem se autossabota sempre se justifica na sua desvantagem e negação. Aquela mulher samaritana, João capítulo 4, era vítima da carência de relacionamento. Quantas pessoas têm autossabotado os projetos de Deus, os sonhos de Deus na vida? Por quê? Porque são carentes de homens, de mulheres, de amor, mendigam atenção, mendigam amor, compram satisfação. A segunda coisa que uma pessoa que se autossabota faz é negação. Pessoa que se autossabota nega seus sonhos e desejos para evitar perdas, fracassos ou frustrações. Por isso ela não vai para cima, porque ela tem medo de ir para cima e não realizar. Então, para evitar, ela não faz. Negação. Quem se sabota sempre se justifica na sua desvantagem e negação. Lembra de Gideão? Juízes capítulo 6, versículo 15. Jesus chama Gideão para o ministério. O que ele diz? Eu não posso. Eu sou o menorzinho da casa do meu pai. A minha família é a mais pobre. E a minha tribo, a tribo de Benjamim, é a menor de todas as 12 tribos. Só faltou dizer no final: ó vida, ó céus. Existem muitas pessoas que Deus tem um chamado lindo, grandioso, mas como você não tem controle, você nega. Por quê? Porque você não tem os recursos que você gostaria de ter. Você acha que Deus está dependendo do seu dinheiro. Você acha que Deus está dependendo da sua estrutura. Você acha que Deus está dependendo da sua santidade. Você acha que Deus está dependendo da tua experiência. Você acha que Deus está dependendo de você. Não, irmão. O nosso chamado sempre vai ser maior do que nós. Para quê? Para criar em nós dependência total a Ele, para nos levar para o jejum, para a oração e para a dependência de Deus. Sempre. Jeremias 1:6. Jeremias disse que não sabia falar porque era uma criança. Ele só podia ter iPhone, mas falar não sabia, bebê. Tem pai tratando o filho com iPhone 14, 15, 13.
11, como retardadinho, meu filho não sabe nada. Sabe sim. Está se fazendo de louco, ou melhor dizendo, está se fazendo de mortinho para andar de funerária de graça. Sabe? Ai, não sei falar. Sabe sim, meu irmão, porque lá na loja onde você trabalha, você fala. É que você só fala quando tem interesse. O autossabotador não quer pagar o preço. Terceira coisa de uma pessoa que se autossabota: culpabilidade. Pessoa que se sabota vive assumindo a culpa para evitar enfrentar os julgamentos e conquistar a comiseração dos outros. Sabe aquela pessoa que, não, eu pequei mesmo, eu sou assim mesmo, eu sou um Zé da esquerda mesmo, eu sou um Zé Ruela, eu sou o Zé ninguém, parento coisa nenhuma. Sabe por que as pessoas falam isso? Não é por humildade, porque estão reconhecendo o que fizeram, não. É para não ser mais julgado por ninguém. Não confunda, diga para alguém do lado, não confunda a culpa. Diga, não confunda sentimento de culpa com arrependimento. Sentimento de culpa é remorso, irmão. Remorso é quando eu sei que eu pisei na bola e por causa disso eu vou perder algo. Aí eu fico com remorso. Agora arrependimento é quando eu reconheço aquilo que eu fiz e eu sei que aquilo que eu fiz causou dor em alguém. Então eu me arrependo, eu troco de mentalidade. Quando Saul pecava, olha o que a Bíblia diz, 1 Samuel 15, 24 e 25. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transgredido o Senhor, a ordem do Senhor e as tuas palavras. Consciência de culpa. Isso não é arrependimento, irmão. Olha aqui para mim, essa consciência de culpa te mata. Essa consciência de culpa faz você se afastar de todo mundo e querer se isolar. Esse sentimento de culpa faz você querer parar de viver. Isso não é positivo. Você não tem que se sentir culpado, você tem que se sentir responsável. Aí o Saul segue dizendo: olha, porque eu temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Ou seja, eu estou assumindo a culpa, mas estou responsabilizando os outros. Eu só fiz isso porque eu fiz isso contra a minha esposa, mas você conhece ela. Ai, pastor, você está me criticando? Você já viu meu marido? Você já viu meus filhos? Transferência de responsabilidade, versículo 25. Olha o que o Saul fala para o Samuel: agora pois rogo-te e perdoa o meu pecado. Ou seja, já quer honra imediata. E volta comigo, ou seja, vai comigo, para que quem olha pensa assim: está tudo certo com Saul. Irmão, tem gente que não tem pressa para confessar o pecado, mas tem pressa para ser honrado publicamente, para ficar bonitinho na foto. Por isso que se auto-sabota, porque se preocupa com o seu status emocional, espiritual. Outra coisa, uma pessoa que se auto-sabota, procrastinação. Quando eu falei que eu ia pregar essa mensagem, alguém perguntou: você vai falar de procrastinação? Eu digo, mas não tem como falar de autossabotagem sem falar de pessoas que ficam postergando tudo na sua vida. Suas decisões, seu cuidado com a saúde, seu jejum, sua vida com Deus, sua leitura de um bom livro. Pessoa que se autossabota deixa tudo para depois, postergando tarefas como um mecanismo de defesa. Provérbios 24, 23 e 24 diz: um pouco mais de sono, mais um pouco cochilando, mais um descanso com os braços cruzados, e a pobreza o assaltará como um bandido, a escassez o atacará como um ladrão. Ou seja, a pessoa autossabotadora sempre irá procrastinar quando não puder mandar um representante. Ah, eu não fui, mas eu mandei fulano no seu lugar. Eu não pude ir, mas mandei alguém no meu lugar. Eu não quero estar presente, pastor, mas o meu dinheiro eu dou. Dever adiado, irmão, sempre vai dar prazer ao diabo. Quinta coisa, inconstância. Pessoa que se sabota tem o hábito de não concluir nada. Pega um livro, não termina. Começa o negócio, não conclui. É bom de iniciativa, horrível de acabativa, não termina nada. Todo começo de querigma, meu irmão, é a igreja quase inteira.
deixa o pastor Éder quase doido da cabeça. Daqui a pouco começa, desculpinha, contar a historinha. A autossabotagem sugestiona começar mal, mas o sucesso exige terminar bem. A autossabotagem e o sucesso são exercitados na mesma academia. O que muda é a frequência. Você já ouviu falar de TSD? Diga comigo, TSD. Para a sua vida dar certo, você precisa fazer a mesma coisa todo santo dia. Ai, pastor, mas é rotina. Quem aqui come de segunda a domingo? Come comida? Que engraçado, nunca pensou assim, mas que rotina, ter que comer todo dia. Vou ficar uns 6 sem comer. Quem aqui toma banho? Não, sei que nem todos. Mas você faz irmão, diante de Deus, você está diante de uma igreja evangélica, em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Quem aqui mexe no celular todo dia, além de mim? Eu vou me incluir para você ter coragem. Te encoraja, irmão, confessa, vai. Quem mexe no celular todo santo dia? Levanta a mão, crente ruim. Levanta a mão aí, confessa. Pastor, é pecado? Não. É pecado comer todo dia? Não. E respirar? Não. Tomar água? Não. Mas se você quer vencer a autossabotagem, existem disciplinas na sua vida que você vai ter que mudar e vai ter que começar a repetir todo santo dia, pelo menos por um tempo, até você se libertar de algumas coisas. Uma irmã diz, pastor, eu estou fazendo jejum de chocolate. É jejum de que isso é libertação. Chocolate, irmã, é libertação você não comer muito. Tiago no capítulo 1, versículos 7 e 8 diz, ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor. Está falando de quem aqui, pastor? Do inconstante. Pois tem a mente dividida e é inconstante em tudo que faz. O Tiago está dizendo, quem tem esse perfil comportamental, não espere receber nada do Senhor. Não espere, porque não vai receber. Vai ficar bicudinho quando vê alguém sendo abençoado, vai ficar bravinho quando alguém vê a outra pessoa fluindo, vai dar umas crisezinhas, vai falar besteirinha, e Deus está nem aí. Porque a Bíblia diz que se eu estou sem disciplina, eu sou bastardo, eu não sou filho. Filho de Deus tem que ter disciplina. Se você não consegue jejuar, o seu Deus é o seu estômago, o seu ídolo é a comida. Você tem que parar, irmão, você tem que controlar, você tem que dominar. Você nasceu para dominar todas as coisas. Ou você é governado por Deus, ou o diabo vai desgovernar você. Diga para alguém do lado, seja constante. Outra coisa que uma pessoa que se autossabota desenvolve, medo. Pastor, sentir medo não é comum e natural? É. Mas se ele se torna uma autossabotagem, quando é excessivo e paralisante, então isso não é de Deus. Pessoas autossabotadoras possuem um espírito maternal. Vou repetir. Pessoas autossabotadoras, elas possuem espírito maternal. Sabe aquela pessoa mãezona, que quer ajudar todo mundo? Seu espírito maternal. Tem pessoas que elas são o espírito maternal, por isso que o filho está lá com 40 anos, morando com ela ainda, e ela olhando, meu bebê, meu garoto, e o pai já desde os 17, 18, já quer, ó, te vira, malandro. Pessoa que tem um espírito maternal, elas são atraídas por pessoas superprotetivas. Pastor, como que isso é desenvolvido? Geralmente na criação sem modelo paterno dentro de casa, ou seja, filhos que são criados pela mãe.
pela irmã. É muito fácil de desenvolver esse comportamento maternal. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe aquela igreja que só canta música de consolaçãozinha? Sabe aquela igreja que o pastor só prega mensagem de consolaçãozinha? É porque esse pastor, ele é maternalista. O espírito maternalista, ele é pastoral. O espírito de paternidade, ele é apostólico. Ele gosta de enviar as pessoas. Ele gosta de preparar e enviar as pessoas. Não tem medo de perder ninguém, porque sabe que não é dono de nada. Ele é só um motorista de ônibus. Pastor, está na Bíblia? Parece que está, irmão. Parece que está na Bíblia. Moisés, por exemplo. Por que Moisés matou um egípcio? Ele não estava discutindo com o egípcio. Ele quis proteger quem? O hebreu. Toda pessoa com esse espírito maternal mata quem não gosta, para proteger quem ama. Por que Moisés era assim? Porque Moisés foi gerada pela sua mãe, foi cuidada pela sua mãe, foi protegida pela sua irmã quando ele estava lá no Nilo, naquele rio infestado de crocodilos, e depois ele foi criado, adotado pela filha de Faraó. Por isso que a Bíblia diz, olha que texto interessante, Gênesis 4:24, no caminho para o Egito, no lugar onde Moisés e sua família haviam parado a fim de passar a noite, o Senhor confrontou e estava prestes a matá-lo. Pastor, por que Deus queria matar Moisés? Porque Moisés não havia circuncidado Gerson, filho dele. A Zípora, a esposa do Moisés, teve que pegar uma faca de pedra, diz o texto, e circuncidar. Olha, Moisés, ele não estava fazendo o que Deus falou que os descendentes de Abraão precisavam fazer, que eram circuncidar o menino no 8º dia, que era uma marca colocada no prepúcio da criança, na intimidade do menino. Moisés não fez isso. Quem circuncidou o Gerson foi a mãe. Quando você lê a história de Elias, o Elias, grandão no monte, matou quase 1000 falsos profetas e correu de uma mulherzinha. Eu vou para a caverna. Porque quando você lê acerca do ministério de Elias, da biografia de Elias, a Bíblia não fala do pai de Elias, só diz assim, Elias o Tisbita, ou seja, morava em Tisbe. E é interessante que quando fala do profeta Eliseu, que substituiu Elias, diz o que? Eliseu, filho de Safate, mostra a paternidade do profeta Eliseu. Aí fala para mim, quantos milagres Eliseu fez? 14, e Elias? Só 7. Você precisa ser curado desse espírito maternalista, que quer estar sempre protegidinho, não quer correr risco. Você não quer correr risco. Aí você trata a sua esposa, você bota uma sobrecarga sobre ela, você chama até ela de mãe. Oi mãe, não é porque ela é mãe do meu filho, não, é porque você quer ser protegidinho. Esses dias eu atendi um casal que o irmão estava desesperado. Por quê? Porque no dia do aniversário dele, a esposa não lembrou, não deu um presentinho para ele. Deita aqui, irmão. No bumbum. Esse tipo de homem tinha que apanhar, irmão, de chinelo. Pastor, o que esse tipo de homem faz? Sabota a proteção dos filhos, sabota a proteção da esposa, sabota, não aproveita oportunidades, não se arrisca, não vai para cima, porque ainda não entendeu o que é evangelho. O evangelho te torna aquilo que você não teve. Se você não teve um pai, você agora tem um pai no céu, e vai se tornar pai na terra para muitas pessoas. É por isso que ninguém cheira almas. Como se livrar da autossabotagem? Quem quer ouvir aqui? 10 minutos. Primeiro lugar, seja protagonista da sua história. Pastor, o que é um protagonista? Um protagonista é o ator principal. Mas tem gente que autossabota o seu próprio filme, queima o seu próprio filme, porque não quer ser só o protagonista, ele quer ser o diretor da vida.
Ele quer fazer o que Ele quer, do jeito que Ele quer. Ele quer improvisar o tempo todo. Você não é o diretor é Deus. Tem gente que está se matando em algumas cenas perigosas, porque não aceitou usar dublê. Irmão, tem cenas perigosas que você não tem que ir. Manda os anjos no teu lugar. Pastor, a minha vida está tão sem graça, porque você está olhando o seu filme, a sua vida, sem efeitos especiais. Deixa Deus colocar o efeito especial, irmão. Você está vivendo na frente do pano verde, não tem graça nenhuma, mas Deus vai colocando o efeito especial, vai dando o livramento, vai fazendo a coisa se tornar linda. Linda, 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 sua história vai ficar linda. Amém? Querido, quem não se sabota, não age como diretor, e não age como vilão, irmão. O vilão é o diabo, não assuma o lugar do diabo. Você sabe por que tem gente que não sabe tratar a equipe no set com respeito? Músicos que só sabem ser músico aqui em cima, quando desce para baixo só fala besteira, fala mal de músico, fica criticando música, sabe por quê? Porque ele não sabe ser protagonista, ele é o vilão da própria história. Lucas 7,12 diz: tudo aquilo que vocês querem que os homens vos façam, façam para eles. E Jó capítulo 34 versículo 11, na King James atualizada, diz: ora, Deus retribui ao homem de acordo com o que ele faz, e lhe dá o que a sua conduta merece. Diga para alguém do lado: seja protagonista, irmão. Não seja vilão. E não seja coadjuvante nessa história. Não queime seu filme. Resolva assumir o volante. Ai, pastor, eu quero ser o caroneiro, Deus vai me conduzir. Não, irmão. Deus é o caminho. O carro é a sua vida. A fé é o combustível. O motorista é você, malandro. É você que vai ter que ficar dirigindo aqui, ó, com o olho na estrada. E outra coisa, hein? E a sua vida ainda é um carro desalinhado. Você não pode tirar a mão do volante, senão ele pega o barranco. Diga para alguém do lado: mantenha a mão no volante. Diga: mantenha o olho na estrada. Mantenha seu tanque cheio. Irmão, seja um homem cheio do Espírito Santo. Seja um homem cheio de fé. Seja um homem cheio de perspectiva em Deus. Seja um homem que nasceu para fazer diferença. Aleluia. Pastor, como é que eu faço para parar de me auto-sabotar? Tenha as metas claras. Fui palestrar segunda-feira num lugar. Palestrei 1 hora. Lidere-se. Eu não cobro. O irmão resolveu dar uma oferta de R$1.000. Eu aceito. Aceitei, irmão. Fiz um sacrifício. E lá estava assim, ó: visão, missão e valores. Mas tem gente que vive sem visão, sem missão e sem valores. Quem não se sabota tem metas claras sobre para onde está indo. Lucas capítulo 9 versículo 53, a Bíblia diz que os samaritanos não receberam Jesus. Por quê? Porque a sua imagem era de quem estava indo para Jerusalém. O samaritano disse: não, a gente não recebe gente que está indo para Jerusalém. Quando as pessoas olham para você, irmão, você parece estar indo para onde? Para Jerusalém ou para o Egito? Irmão, quando você bota uma roupa para vir para a igreja, a tua vizinha acha que você está vindo para onde? Para a igreja ou para a balada? Quando as pessoas olham para mim, no meu semblante, a minha imagem é de quem está indo para onde, irmão? Para a igreja ou para o inferno? A gente quer que as pessoas venham para uma igreja que a gente não tem prazer, não tem felicidade na nossa expressão. Quem olha para nós percebe que estamos indo para onde? Abacuque no capítulo 2 versículo 2, sabe o que Deus disse para o profeta? Profeta, escreve a visão, e escreve ela com letras garrafais, bem grande, para que até quem passe correndo consiga saber qual é a sua visão. Irmão, quem passa por você, pergunta aí para alguém do lado: eu não acredito que você vai ter coragem. Não acredito. Pergunta para alguém do lado aí: irmão, quem passa por você, percebe que você está indo, percebe visão ou confusão? Tem gente que trabalha numa empresa, o patrão não sabe o que ele quer ser, não deixa claro. Irmãos, desde quando eu assumi isso aqui, desde quando a gente alugou isso aqui, sabe o que eu disse? Vai ser nosso, vai ser nosso.
Por isso que todas as salas que a gente investimos 400 metros quadrados. Irmão, dá 8 casas, minha vida. Tudo com janela de angelim, granitinho nas portas, tudo do mais alto nível de qualidade. Porque não estou fazendo para o seu pico, eu estou fazendo para você, para mim, para nós. Eu tenho visão, eu sei onde eu quero chegar. Irmão, quando a gente estava lá na favelinha, na Divinéia, eu já pregava com MacBook, e não era assim tão discreto não, era com uma maçã assim que dava de ver uns 10 quilômetros assim, brilhava, MacBook. Fui pregar no Rio de Janeiro, o pastor disse: pastor, você é louco, não venha mais pregar com esse negócio para cá. Eu lá na favela do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, com a maçãzinha brilhando. Nossa igreja, irmão, minúscula, mas eu já pregava, eu já botava roupa de pastor de igreja grande. As pessoas quando olham para nós, irmãos, qual é a mensagem que a gente transmite? Deus falou para Samuca, em 1 Samuel 16:7, Deus disse para o Samuca: os homens olham a aparência. Aí tem mulher que quer namorar, irmão, parece 20 anos mais velha que a minha esposa, não vai namorar. Tem mulher, irmão, que eu tenho 50 anos, tem mulher de 20 que eu hoje, se eu ficasse vivo, não namoraria. Não se auto-sabote, se ame. Quem olha para mim pregando aqui diz assim: esse cara aí deve morar numa mansão. Quando eu chamo o Uber, ou quando eu passo o endereço lá de casa para alguém conversar comigo, eles param tudo lá na casa da irmã Sila, que é do lado, uma casa 2 pisos, bonita, dona da padaria, paro tudo lá, fico buzinando. A Márcia diz: ó, vai lá na casa da irmã Sila que deve alguém tá, é para mim. Eu digo: não, é para mim, irmã, para mim. Eles acham tudo que eu sou rico, irmão. Eu não sou, mas eu serei. Por isso que eu escrevo livros, por isso que eu dou palestra. Eu já me visto como rico. Esse terno aqui, esse blazer aqui, irmão, eu comprei ele faz 7 anos. Troquei os botões, porque era um botão muito feinho, plástico azul. Troquei, disse: eu quero um dourado. Troquei os botões. Quem olha pensa: tá rico. Se o irmão chegou para mim e disse: pastor, você tá rico? Eu digo: você tem que espalhar essa notícia aí na Araranguá. Espalha para todo mundo. Deus tem promessa para mim e para você. Pare de se sabotar. Se ame um pouco mais. Se venda com uma imagem um pouco melhor. Não estou falando para você se endividar. Eu não estou falando para você entrar em pastor é sem entrada, que não tem entrada não tem saída, não. Por último aqui, tem muita coisa que eu anotei, mas eu vou citar só a última, para você não se auto-sabotar. Busque a ajuda que vem de Deus. João capítulo 5, versículo 44, na Bíblia Linguagem de hoje diz assim: como é que vocês podem crer, se aceitam ser elogiados pelos outros e não tentam conseguir elogios que somente o único Deus pode dar? Tem pessoas que se auto-sabotam porque elas são carentes de aprovação dos outros, de elogio, de aplauso. Irmão, você pode me elogiar e me criticar com a mesma intensidade, vai entrar aqui e sair aqui. Elogio ou crítica não enche a minha barriga, não paga as minhas contas. Elogio e crítica não me embriaga e também não me trava, porque eu sei quem me chamou. E eu sei que hoje as pessoas, muitas que dão tapinha nas minhas costas e me elogiam, lá no meu começo, elas não tinham nem prazer de me cumprimentar. Eu tive um Deus que apostou em mim, que foi com a minha cara. Eu tive um Deus que gostava de mim mesmo quando nem eu gostava, Bel, nem eu gostava de mim, nem eu gostava do meu jeito. Quando eu assisto meu programa de TV, eu fico pensando: como que alguém assiste isso aí? E cada dia mais as pessoas perguntam: você é
da TV? Eu digo, quem não se lidera se sabota. Um dia eu fui no mercado, a atendente disse, ela era bem bonita, mas daí quando eu fui contar a história para minha mulher, disse uma senhora lá do mercado: você tem que aprender isso, marido. Você é casado, é senhora. Uma jovem senhora lá do mercado conheceu a minha voz. Eu disse, você é. Como é que ela era? Não, tinha só 2 dentes, acho. Um para doer, outro para abrir garrafa. Irmão, ele acreditou em mim quando nem eu acreditava. Eu não gosto do meu jeito. Eu não gostaria de pregar como eu prego, não gostaria de ser o que eu sou. Agora, uma coisa eu sei, irmão: tem alguém que se apaixonou por mim. Tem alguém que me ama, que foi com a minha cara. E parece assim que as coisas mais loucas que eu tento fazer, ele assina embaixo. E no Salmo de número 37, versículo 5, tem um texto bem legal que diz assim, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, ele tudo fará. Agora olha essa linguagem aqui, linguagem de hoje: ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele, e ele vai te ajudar. 1 Pedro 5:7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Ele tem cuidado de você. Tire essa confiança que você prestou num homem, numa mulher, e coloque nas mãos de Deus. Tire essa expectativa que você colocou no seu patrão, em promessas, em pessoas, coloque em Deus. Tenha bons amigos como eu tenho. Deus me deu muitos amigos influentes, amigos assim, pontuais na minha vida, mas nenhum deles é mais meu amigo do que o meu amigo Jesus. O meu amigo Jesus, Fabrício, quando eu desisti de mim, quando eu me decepcionei com líderes, com pastores, e disse, olha, eu não quero mais saber de crente, eu não quero mais ser pastor, eu não quero mais fazer obra de Deus, eu não quero, o meu amigo disse, escolhido não tem escolha, entrega teu caminho ao Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, e você vai ver como você vai parar de repetir padrões de autossabotagem. Você vai ver como você vai parar de repetir ciclos de autossabotagens. Quando eu entreguei o meu caminho ao Senhor e confiei nele, e disse, agora o mais tudo você fará. Até aqui eu tentei do meu jeito, por isso que eu estava tão cansado, tão decepcionado, tão desiludido. Hoje não, irmão, hoje servir a Deus para mim é uma festa. É porque eu entrei num lugar em Deus muito top. É por isso que eu detesto e amo jejuar. É por isso que eu detesto e amo jejuar. Porque começa a acontecer uns negócios com você que você não tem explicação. Não tem explicação. A única coisa que você pode fazer é: é nesse lugar que Deus quer que você viva. É nesse lugar que Deus quer que você entre. Deus ama você. Você sofre quando você vê um filho comprando um carro errado e não pediu a sua opinião, né, pai? Você sofre quando você vê um amigo tomando uma decisão errada e você já tinha experiência, você poderia salvá-lo de uma decepção, mas ele não lhe consultou. Deus também. Deus está sofrendo com essa tristeza que você sente, crônica, essa angústia. Muitas pessoas que não querem saber de igreja, porque um dia foram machucadas e feridas. Não bote esse boleto para Deus, não sabote a sua eternidade, pelo comportamento de uma pessoa infeliz, que simplesmente derramou sobre você aquilo que tinha dentro dela, maldade. As pessoas dão aquilo que elas têm. O problema é que você não está desfrutando daquilo que Deus tem. Por isso você está se